como tá essa preparação para o segundo semestre? É aí que está, né? Eu acho que a gente, olhando as coisas, eu tinha pensado para hoje falar um pouco sobre o sentimento de incredulidade, né? Porque quando a gente vê que as pessoas perdem a fé, perdem a esperança, a possibilidade de transformação fica praticamente reduzida a zero. E por que eu falo isso? Não estou falando no aspecto religioso, eu estou falando no aspecto social, político, econômico. A pesquisa que nós vimos ser publicada essa semana, em que mais de 60% das pessoas dizem não acreditar mais nem no Congresso, nem na presidência e muito menos no sistema judiciário. Quer dizer, um povo que caminha não acreditando que aqueles que são os atores desse processo poderiam provocar uma situação nova ou uma transformação da situação em que estão vivendo, então a gente começa a ficar preocupado com o que vem pela frente, porque se eu não acredito na possibilidade de uma transformação ou de uma mudança de realidade, eu passo a viver de qualquer maneira e passo a agir apenas por aquilo que mais me agrada e não por aquilo que me apresente uma possibilidade de concretização daquilo que eu acredito. Então eu fico muito preocupado com essas situações, porque a gente acaba vivendo um período, e agora, segundo semestre, começa a esquentar tudo por causa que o ano que vem é um ano eleitoral, então a gente começa a ver de que adianta você apresentar propostas, você apresentar candidatos, você apresentar alternativas, se nós temos uma população que diz que não acredita em mais nada. Sim. Então, qual a esperança de mudança que você tem quando não se tem a retomada da confiança na possibilidade de ser diferente ou de ter um ponto diferente de partida para a caminhada das pessoas? Então, isso faz com que a gente pense muito, reflita muito, né? Imagine muito como fazer para viver diferente, para viver de uma maneira nova, né? Como que a gente pode fazer acontecer a possibilidade de uma realidade nova de vida. Não achei solução, né? Então, recuperar a confiança ou transformar a capacidade que nós temos de perceber que nós somos capazes de imprimir gestos, de imprimir modelos novos para transformar o mundo que nós vivemos. Então, a pessoa precisa voltar a ter confiança em si mesmo. Então, o que eu digo, comece a acreditar um pouco mais em você. Veja um pouco mais as possibilidades que você tem de fazer alguma coisa de um jeito novo, diferente, com uma alternativa diferente, para poder continuar crescendo e buscando viver o melhor. Porque se a gente continuar do jeito que está, perdendo a expectativa de viver bem, nós não vamos conseguir transformar nada. E a nossa vida tende a um fim trágico. A tragédia é justamente isso. É a falta de sonhos, a falta de ideais, a falta de perspectiva e principalmente a falta de confiança de que isso pode vir a acontecer. E isso acontece também porque a gente deposita nos outros a mudança. Exatamente, por isso que eu falo nesse final, né, de retomar esta confiança em si mesmo. Porque quando eu sei, bom, eu posso fazer a diferença naquilo que faço. E olha que é difícil isso, porque por mais que você tente, as pessoas quando olham para você falam, ele deve ter algum interesse por trás disso. E ele está fazendo isso porque ele está ambicionando alguma coisa, porque está buscando. Acho que a gente faz realmente por uma perspectiva de confiança no fazer o melhor. E isso é o mais importante. É que geralmente as pessoas são assim. A maioria das pessoas que vão fazer alguma coisa, elas têm um interesse por trás. Bom ou ruim, todo mundo tem um interesse. Todo mundo acaba sendo também na vida político, não é? Mas eu acho que uma coisa, eu tenho interesse por trás, no sentido de dizer, eu faço para promover o bem.
Sim. Eu faço para promover alguma coisa que seja positiva. E outra coisa é a gente dizer, eu faço porque eu quero aparecer, eu faço porque eu quero ser melhor do que o Jean, eu faço porque eu quero ser melhor do que não sei o quê. E não é essa a intenção da gente. A gente tem que procurar fazer com que as coisas aconteçam de uma forma clara, objetiva e que toque a vida da gente para um potencial melhor. Então eu preciso começar a acreditar em mim. Então naquilo que eu faço, eu sou capaz de fazer de um jeito melhor. Naquilo que eu proponho, eu sou capaz de agir de uma maneira melhor. Isso é o essencial para a vida da gente. A gente percebe até pela fala do senhor, complementando isso, que as pessoas já não têm mais crédulo em político, né? Já não acreditam mais que o político vai resolver. Não creem mais nada. Mas eu queria entrar na questão da fé. Você acha que também estamos vivendo épocas que as pessoas também estão com falta de fé? Não acreditam também numa mudança divina? Olha, nesse ponto eu me preocupo muito com o que nós estamos vendo na questão de fé. Né? Porque a ideia de você dizer eu creio, eu acredito num Deus que vai me dar força, vai me sustentar na caminhada, esse tipo de fé tem desaparecido. E tem aumentado um tipo de fé na expectativa de um Deus que é milagreiro. Sim. Essa possibilidade de eu projetar para o outro a solução do meu problema, tem muita gente que está desenvolvendo uma fé onde eu espero que Deus faça por mim aquilo que eu deveria fazer. Sim. Entende? Diferente de dizer, bom, eu creio, a ideia da palavra religião, né, que é o religare, o ligar de novo ao sentido pleno, ao sentido amplo, está sendo perdido, porque a gente acaba criando a ideia de uma religiosidade que seja apenas um atalho para que eu conquiste os meus objetivos. Sim. Tem que correr atrás também, não é só pedir e ficar sentado esperando chegar, né? Mas quando eu não confio em mim, não confio na sociedade que eu trabalho, então eu vou confiar em quem? Bom, então eu vou projetar em Deus, porque assim ele faz por mim. Então esse tipo de fé, muitas vezes, é uma fé também nociva, porque é uma fé que não me leva a me comprometer, não me leva a lutar, não me leva a refletir. A verdadeira fé é aquela que diz, olha, o certo é isto, o ideal é isto, e eu preciso me espelhar nisto para poder organizar a minha caminhada. Agora, quando eu não olho para a fé como aquela que me apresenta a verdade, e em cima desta verdade eu devo me converter para ela, aí eu começo a ter uma fé que serve como ideologia da minha vida. Então eu projeto para Deus, Deus vai solucionar, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus vai solucionar os meus problemas, e eu acabo não me convertendo, não mudando e não fazendo nada de novo. É a mesma situação quando você projeta para o meio político ou para o meio jurídico a solução. Mas tem aquela questão também, na questão da fé, que a pessoa às vezes está numa situação que ela pede para Deus e nada acontece. Daí o que ela pensa, Deus quis assim. E ela continua no patamar. Exatamente, mas é isso que eu falo, porque ela não tem a confiança em si mesma. Então ela projeta para Deus aquilo que ela esperava que pudesse acontecer. Sim. E no Brasil, só Deus na causa? Olha, que tem hora que a gente fica imaginando, viu? Será que Deus mesmo será que Deus é brasileiro mesmo? Porque dizem. Olha, a gente vê tanta coisa que eu falo, tem umas coisas que a gente não encontra mais consistência, mais razão para poder ter a clareza disso. O poder pelo poder corrompe, cada vez mais destrói, e a busca de si mesmo como referência é o grande problema que nós enfrentamos. Sim. Né? E o que me levou a essa reflexão foi um instituto de pesquisa que mostrou que mais de 60% da população não confia nas instituições que nós temos hoje. Então isso é sério.